Oi, segundo ano, vamos para a nossa aula de ciências. Nós combinamos na semana passada que a página 74 do nosso livro nós íamos corrigir durante essa aula porque acabou não dando tempo, né? Então nós temos um texto ali que ainda fala sobre a importância do sol para os animais e embaixo tinha algumas perguntas para vocês responderem. Antes vamos dar uma relembrada então na nossa página, tá? Para a gente poder fazer as atividades. Olha só. Então, nós estamos vendo que durante o dia os ambientes naturais são iluminados pela luz do sol. Muitas das atividades dos animais e das plantas estão relacionadas à presença do sol e acontecem durante o dia. Alguns pássaros procuram alimentos, cantam, voam de dia, enquanto outros animais, como a coruja e o rato, são mais ativos durante a noite. O lagarto utiliza a luz do sol para se aquecer. Ele é mais ativo nos períodos da manhã e da tarde. A gente já tinha conversado sobre isso na nossa aula passada, né? Sobre jacarés que ficam pegando o sol, né? Os leões também que dormem durante o dia. Então, os ovos da tartaruga marinha precisam de calor do sol para se desenvolverem. As fêmeas enterram os ovos na areia da praia para que fiquem aquecidos. Olha só que interessante, vou ler um trechinho para vocês que fala um pouco sobre as tartarugas. Vou deixar aqui a imagenzinha, então lá, olha que bonitinho pegando sol. As tartaruguinhas, o que acontece? Olha só, aquecimento global faz com que a maioria das tartarugas marinhas sejam fêmeas. Tartarugas marinhas enterram os ovos na areia da praia, de forma muito caprichada, é preciso admitir, tentando disfarçar que existe comida para os predadores ali. Esse processo, no entanto, está sendo afetado pelo aquecimento global. Estima-se que nas ilhas do Pacífico, 99% das tartarugas marinhas sejam fêmeas. Quem decide por que isso acontece, gente? Olha só, por que o calor tem a ver com o nascimento delas, se vão ser fêmeas ou se vão ser machos? Quem decide se aquele embrião ali vai se tornar um aventureiro ou uma aventureira é a temperatura. Quanto mais quente, mais tartarugas fêmeas. Mais frio, mais machos. Pesquisas indicam que se a temperatura ambiente estiver abaixo dos 27,7 graus centígrados, será maioria machos. Acima de 31 graus, a maioria é fêmea. Quando fica em meio termo, o número é mais equilibrado. A tartaruga não é o único animal em que esse sexo é determinado pela temperatura. Isso também acontece com os crocodilos, os jacarés e alguns tipos de lagartos. Esse método estranho que a natureza encontrou vem dando certo em tartarugas verdes, que é uma das espécies de tartarugas marinhas. São 52 fêmeas para 48 machos em média. Então, as tartaruguinhas, o sexo, se ela é menina ou menino, vai depender da temperatura da areia, onde ela põe os ovos. Aqueles ovos que ficam mais lá no fundo, que ficam mais frio, né? A luz do sol aquece a areia da praia e ela fica quentinha até um determinado tempo, né? Se você faz um buraco bem fundo, mais lá no fundo vai ficar mais geladinho. Então, aqueles ovos que ficam mais para baixo na areia serão machos, que a temperatura está amena, está mais fria. Os ovos que ficam mais acima da areia, onde o calor é mais intenso, serão fêmeas. Então, o sol acaba ajudando aí a determinar o sexo de alguns animais, né? Por causa da temperatura, né? Tanto dos jacarés, dos crocodilos e de alguns lagartos que também depositam seus ovos, eles enterram seus ovos, né? Ok? Depois, aí embaixo aqui do nosso texto, vocês tinham que fazer uma pesquisa. Algumas plantas apresentam movimentos relacionados ao sol, à luz do sol.
Que plantas são essas? Vocês encontraram algumas? A prof vai mostrar um vídeo aqui bem interessante, porque eu já tenho uma ideia do que vocês pesquisaram, então vamos colocar aqui para vocês verem um videozinho, uma fala aqui. Vamos voltar aqui. Se tem alguém que adora o sol, é o girassol. Tanto que aonde o sol vai, o girassol é atrás. Mas como ele faz isso? Durante o dia, o lado do girassol que não recebe luz acumula uma substância chamada auxina, que estimula o crescimento, fazendo a planta crescer mais de um lado e pender em direção ao sol. Mas isso só acontece na fase de crescimento. Eu já passei dessa fase. Depois que passa a floração, o girassol para de crescer e fica virado para o leste. E ao contrário de você, o girassol pode ficar o dia todo no sol, que ele não desidrata. Suas raízes podem chegar até 2 metros de profundidade. A flor do girassol, na verdade, é um conjunto de microflores, chamada capítulo. Cada capítulo pode ter mais de 2.000 flores. O girassol é fonte riquíssima de óleo, um dos melhores, mais saudáveis e nutritivos que existe. Os pássaros adoram o girassol. As abelhas? As abelhas também adoram. Aliás, o mundo todo adora. Então, segundo ano, gostaram da atividade? Bonitinho o girassol, né? Sabia que vocês iam pesquisar sobre ele, porque a gente já tinha conversado durante a nossa aula, né? Sobre essa flor maravilhosa, o girassol. Então, tem uma explicação por que ele faz esse movimento, né? Tem a ver com o crescimento dele. Então, vamos lá continuar nossa atividade. Será que nós poderíamos viver sem a luz do sol? O que vocês acham? Hein? Vamos ver o que diz o texto? A luz e o calor do sol não determinam apenas os hábitos e as atividades dos seres vivos. Eles são componentes indispensáveis à existência de vida no nosso planeta, pois fornecem condições favoráveis ao desenvolvimento de muitos animais e plantas. A luz do sol é importante, pois contribui para a produção de alimento por parte das plantas. As plantas servem de alimentos para alguns animais, que por sua vez servem de alimentos a outros animais, incluindo os seres humanos. Né? Então, aqui todo o ciclo da vida, como tudo está interligado. Né? Quem assistiu o filme do Rei Leão tem ideia de como isso acontece de uma forma bem lúdica, bem legal, né? Durante o filme. Como as coisas estão interligadas, como tudo é importante, como um ser depende do outro. Um ser complementa o outro. Um ser é fonte de vida para a própria existência do outro, né? Então, além disso, a luz do sol é importante para a produção de vitamina D, conforme a gente já havia conversado, né? Nos seres humanos. Essa é uma vitamina produzida no corpo que participa da elaboração de substâncias que fortalecem os ossos. Você já ouviu dizer que os bebês precisam tomar banho de sol? Não só os bebês, mas crianças, adultos e idosos também precisam receber a luz do sol. O melhor horário para se expor a esse banho de sol é antes das 10 da manhã. Isso por banho de sol, tá, gente? Para a produção de vitamina D, a gente precisa ficar no sol durante 10 a 15 minutos, e aí vai depender bem da tonalidade da pele de cada um, das 10, no horário das 10 até as 3 da tarde, tá? Que é onde a luz do sol está mais intensa e
acontece essa produção da vitamina D, ok? Então vamos lá. A luz do sol é fundamental para a produção de alimento nas plantas. Então aqui a gente tem umas folhas a folha do açaí. Olha o coqueiro que bonitinho. O bebê tomando sol. Né? Todo mundo já viu o bebezinho no carrinho, pegando o solzinho. Quem tem irmão já deve ter feito isso junto. Quem sai para caminhar, andar por aí, vê que as mães estão sempre com carrinho de bebê, pegando o solzinho. O sol também interfere na rotina e nas atividades que você realiza. Pense sobre isso, registre no quadro a seguir o que você faz em cada período do dia. Então, o que você faz pela manhã? Tem um espaço livre de vocês para responder. O que você faz no período da tarde e o que você faz também no período da noite. Ok? Então, essa atividade para vocês fazerem e a gente vai conversar durante a aula. Escrever o que vocês fazem durante o período da manhã, durante a tarde, durante a noite. Converse com seus colegas sobre as atividades que são realizadas preferencialmente na presença da luz solar e sobre aquelas que são realizadas durante a noite. Por que algumas atividades são realizadas durante a noite e não durante o dia? Então vamos conversar sobre isso na nossa aula de ciências e também ver a página 74 que havia ficado como tarefa. Ok? Depois conversaremos um pouco mais sobre a importância do sol e a produção de vitamina D durante a nossa aula do MIT. Tá bem? Segundo ano, então, nossa atividade de ciências para a aula de terça-feira vão ser essas. Vocês irão conversar, a prof vai mandar escrito para vocês, mandar mais algumas informações e aí veremos durante a nossa aula ao vivo. Ao vivo não, online, terça-feira. Ok?